Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Câmara aprova em primeira votação projeto de lei que determina que multas aplicadas a permissionárias do transporte coletivo sejam publicados no Diário Oficial. Aprovado o projeto de lei dos vereadores Marcos Bernardelli e Gustavo Peta, que denomina como viaduto prefeito Francisco Amaral a ponte estaiada que faz parte do conjunto de obras dos corredores BRT, construídos sobre a Avenida Barão de Itapura. Câmara realiza audiência pública sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual, que prevê em 2020 um orçamento de 6,2 bilhões de reais para Campinas. E no esporte, hoje é dia de acelerar em um carro de kart. E hoje é dia também de Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mas isso é daqui a pouco. Primeiro vamos com as informações do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 69. Os vereadores discutiram e votaram 10 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede a medalha Chico Mendes a Evaristo Eduardo de Miranda. Também em turno único foi aprovado o projeto do vereador Peta, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Eduardo Bernardi Vieira. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de autoria do vereador Pedro Tourinho, que obriga que todos os autos de infração de transporte público emitidos pela ENDEC, aplicados às empresas permissionárias do transporte coletivo, sejam publicados no Diário Oficial do município. Rejeitado o projeto de lei complementar de autoria do ex-vereador Carlinhos Camelô, que dá destinação a imóvel sob guarda do município. Adiada, com pedido de vistas da vereadora Mariana Conte, a votação do projeto do ex-vereador Paulo Búfalo, que trata do fornecimento de madeira proveniente de extrações e podas de árvores em áreas públicas do município para a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, com sede em Campinas. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Ailton da Farmácia, que concede o diploma Noel Rosa ao grupo sob medida. De autoria do vereador Luiz Rossini, foi aprovado o projeto que concede o diploma Noel Rosa a Luiz Cláudio Malaquias. Em turno único foi aprovado o projeto do vereador Sidão Santos, que concede o diploma Noel Rosa a Vinícius Ladeia, o Vini do Cavaco. Aprovado em turno único o projeto do presidente Marcos Bernardelli e do vereador Gustavo Peta, que denomina como viaduto prefeito Francisco Amaral o viaduto estaiado, que faz parte do conjunto de obras do corredor BRT, construído sobre a Avenida Barão de Itapura para interligar a futura estação ferroviária ao trecho 1 do corredor BRT Campo Grande. E, por fim, foi aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Aurélio Cláudio, que denomina como Praça José Luiz César Zeba o Sistema de Lazer 5, localizado no Parque dos Alecrins. Você pode rever a reunião ordinária de número 69 na íntegra, com todas as discussões e votações no YouTube e no Facebook da TV Câmara Campinas. A Câmara aprovou ontem, em primeira votação, o projeto de lei que determina que multas aplicadas a permissionárias do transporte coletivo sejam publicadas no Diário Oficial. O objetivo do vereador Pedro Tourinho, autor do projeto de lei número 64 de 2014, é promover transparência, fazendo com que todos os autos de infração de transporte público emitidos pelos fiscais da ENDEC, aplicados às empresas permissionárias do transporte coletivo, sejam publicados no Diário Oficial da cidade. Sempre que um agente público firma um contrato com um agente privado para prestação de serviço, precisa ter fiscalização rigorosa. Parte desse processo de fiscalização é a garantia de que as empresas que prestam serviços públicos na área de transporte público vão cumprir aquilo que está contratado. Então, por exemplo, o que é cumprir o que está contratado? É garantir a quantidade de ônibus necessária para o funcionamento de cada linha, garantir que os ônibus estão em condições de trafegar nas vias públicas, cumprindo parâmetros mínimos de estruturação, de organização, parâmetros, né, de qualidade do funcionamento. São vários os parâmetros, né, cada contrato tem a sua característica. Ocorre então que, quando
algum desses aspectos do contrato é desrespeitado, os agentes de mobilidade urbana, eles têm a obrigação de lavrar um auto de infração. Então, os agentes de mobilidade urbana, eles fazem 2 tipos de infrações, de multas. Né? O primeiro são as multas de trânsito que o cidadão, eu, você, todo mundo conhece, né? A gente sabe aí que, infelizmente, são muitas as multas que o cidadão comum toma quando está dirigindo aí o carro na rua. A outra, o cidadão não conhece, que são os autos de infração do transporte público, que são lavrados da mesma forma pelo agente da INDEC, porém, esses autos não são publicados no Diário Oficial e, na prática, a maior parte das vezes eles são cancelados. O vereador acrescenta que estes autos são desconhecidos pela população, razão pela qual o PL foi proposto. Colocando no Diário Oficial, o cidadão, a cidadã, o vereador, né, o conselheiro municipal de trânsito e transporte, nós temos um conselho, vai poder fiscalizar essas multas, entender essas infrações, por que elas aconteceram, avaliar as empresas no seu desempenho, né, para ver se tem uma empresa que está cometendo mais infrações do que a outra, por exemplo. Né? Se a gente tem que cobrar mais uma empresa, cobrar mais outra, são várias as empresas que estão nesse setor. Então, é um instrumento de transparência, a gente defende transparência na administração pública, acha que tem que avançar nesse sentido, o controle social, né, dos contratos da administração pública, e esse nosso projeto, eu já pedi aqui aos vereadores, né, de todos os grupos aqui da casa que apoiem esse projeto, diz respeito a isso. Nós queremos mais transparência para garantir que as empresas vão ser responsabilizadas, as empresas de transporte público, da mesma forma que o cidadão comum é. Assim como a gente tem que garantir e cumprir as leis de trânsito, também as empresas têm que cumprir aquilo que está nos contratos da administração para o trânsito, para o transporte público na cidade. Em turno único de discussão, a Câmara aprovou a homenagem ao ex-prefeito Chico Amaral ao dar o nome em um viaduto em obra do BRT. A obra imponente, que começa a ganhar vida em um ponto estratégico para a mobilidade em Campinas, já tem nome. A Câmara Municipal aprovou em turno único de discussão na reunião ordinária desta segunda-feira o projeto de lei dos vereadores Marcos Bernardelli e Gustavo Peta, que denomina como viaduto prefeito Francisco Amaral o viaduto estaiado que está sendo construído sobre a Avenida Barão de Itapura, como parte das obras do BRT. O elevado vai interligar a futura estação ferroviária ao trecho 1 do corredor BRT Campo Grande, passando ainda sobre a alça de saída dos terminais rodoviário e metropolitano. Autor da proposta, o presidente da Câmara, vereador Marcos Bernardelli, agradeceu o apoio dos demais parlamentares na aprovação do projeto. Faço aqui um agradecimento especial a todos os senhores vereadores. Eu acho uma justa homenagem, mais que justa homenagem ao ex-prefeito Francisco Amaral. Aprovado no plenário, o projeto segue agora para a sanção do prefeito Jonas Donizete para se tornar lei. O vereador Gustavo Peta, que também assina a proposta, subiu à tribuna para lembrar os feitos do ex-prefeito Chico Amaral enquanto ocupou cargos públicos e toda a sua representatividade para o município. Um reconhecimento justo por ter sido prefeito, por ter protagonizado a vinda para cá do Tribunal Regional do Trabalho, a única cidade do interior que tem um tribunal regional para preservar e proteger o direito dos trabalhadores. Então, por todo o seu histórico, acho que é uma homenagem justa e que a iniciativa do presidente da Casa, Marcos Bernardelli, que eu assino junto e que é um reconhecimento a todo esse legado e a toda a sua família aqui na cidade de Campinas. Coordenada pela Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, a Câmara realizou ontem a audiência pública sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2020. Confira como foi. A 26ª audiência pública foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Campinas. O assunto foi o projeto de lei orçamentária anual, que prevê para Campinas um orçamento de 6 bilhões e 200 milhões de reais para 2020. O presidente da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, Luiz Cirilo, abriu a audiência. A mesa já está composta com os secretários. Existe uma extensão da mesa dos trabalhos aqui logo à frente, com os secretários e diretores. E eu quero deixar já informado a todos aqueles que estão nos acompanhando que será inicialmente apresentado o projeto, a palavra aos secretários e, posteriormente, no segundo momento, será dado a palavra à população ou todos aqueles que aqui estejam presentes para que possam sugerir, criticar, questionar o presente projeto de lei. A apresentação do orçamento para 2020 foi feita através de slides. A pasta de saúde, que vai receber 1 bilhão 557 milhões de reais, e a pasta educação,
que terá um orçamento de R$1.207 bilhões, fazem parte dos maiores orçamentos. A população também teve voz na audiência pública, que debateu o PLO 254/2019. Durante a audiência, o vereador Zé Carlos assumiu a presidência da comissão. Os secretários e os vereadores discutiram o orçamento para 2020. E no final, o vereador Zé Carlos atendeu a reportagem do jornal Câmara Notícia. É importante essa audiência pública para que o público saiba aonde está sendo aplicados os recursos daqueles impostos que eles pagam ao município. O parlamentar destacou a presença dos secretários na audiência pública. A maioria dos secretários, aquelas secretarias mais envolvidas nesse processo, que tem maiores necessidades, vamos dizer, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Rede Mário Gatti, todos, entre outras tantas, a Secretaria de Assistência Social, que mexe mais diretamente com o público, então vem trazer uma satisfação e a responsabilidade desse secretário com o município de Campinas, com o povo pagador de impostos. Vereador, para o pessoal que está ligando a televisão agora na TV Câmara, quais foram os principais pontos abordados na audiência pública? Normalmente, os principais pontos abordados sempre é na questão da rede pública de saúde. Todos nós sabemos que, por mais que você faça, sempre está deficitário o atendimento, o custeio e coisa desse tipo. Não falta muito profissional na rede, então eu acho que o pessoal pode aí ficar tranquilo. Nós tivemos aí a resposta do presidente da Rede Mário Gatti, que disse que está contratando pessoal para as UPAs, para a UPA do Campo Grande, UPA do Carlos Lourenço, UPA da Padre Anchieta, entre outros. Então isso nos traz um alívio e esperamos que realmente isso aconteça para que amenize um pouco o sofrimento desse pessoal. E também da saúde, da cultura, todas essas secretarias envolvidas, ela lida diretamente com o público. Então isso é importante para nós, sabermos quanto vai gastar e aonde vai ser aplicado esses recursos. Também nesta segunda-feira, a Comissão Permanente de Meio Ambiente discutiu o potencial de crescimento sustentável do Aeroporto Internacional de Viracopos. Na 9ª reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara, foi discutido o potencial de crescimento sustentável do Aeroporto Internacional de Viracopos. De acordo com o presidente da comissão, o vereador Luiz Rossini, é necessário resolver as pendências jurídicas para que o aeroporto não fique estagnado e perca passageiros para outras cidades. E hoje existe uma pendência jurídica com relação à concessão, a relação da atual concessionária com a ANAC, se eu não me engano, Infraero, que precisa ser resolvido, porque o que ele alertou é o seguinte: nós temos um potencial enorme na cidade e na região, representado pelo aeroporto de Viracopos. E que se esse potencial não for utilizado para aumentar o número de viagens, tanto de passageiros quanto de carga, em breve tempo, por conta da privatização que o governo federal fez de outros aeroportos vão investir em infraestrutura e nós vamos poder perder o bonde da história. Josmar Capa, diretor do Conselho de Infraestrutura e Logística do CIESP, diz que a cidade precisa atrair outras empresas para Viracopos e que existe a necessidade de melhorar o transporte para chegar ao aeroporto de Campinas. O vereador Luiz Rossini diz que isso tem que ser feito de uma forma organizada e sustentável. Criar condições para atrair outras empresas para, além da Azul, que é a única operadora do aeroporto, ofertar mais viagens. E, entre outras coisas, por exemplo, ele citou a necessidade do trem intercidades. Hoje, se nós tivéssemos um modal ferroviário ligando Campinas a São Paulo, muitos dos passageiros que se utilizam dos aeroportos de Cumbica e Congonhas viriam para Campinas, inclusive aumentando, porque esse aeroporto ele é um dos mais modernos, o índice de qualidade de Viracopos hoje é o maior do Brasil. O que precisa é acabar com esse enrosco judicial, legal, que está aí na relação da concessão e, obviamente, investir em algumas infraestruturas até para obter a redução da tarifa.
Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a previsão do tempo para esta quarta-feira tem ainda Quadro é o Bicho, Olha o Esporte Aí, jogo de hoje da Ponte Preta. Jornal Câmara Notícia volta em 2 minutos. Psiquiatria, o profissional vai fazer medicina, então é um médico que faz a especialização em psiquiatria. E ele vai trabalhar muito com a farmacologia, então ele vai receitar medicamento para diminuir a ansiedade, para a questão de síndromes, então ele vai vir com a questão medicamentosa. O psicólogo vai começar a tratar a questão do ser, né? Aquilo que ele sente, o porquê aconteceu isso, o porquê que está assim. Então acaba sendo essa diferença. O trabalho do psicólogo vai ser mais o conversar. A partir da conversa, a partir da fala, vamos começar a diagnosticar o que está por trás, o porquê levou isso, como que foi. E o psiquiatra vai vir com a medicação. A política verdadeira vai ser uma política que seja realmente honesta. Quando você não tem honestidade na política, você tem um desvio da finalidade dela, que é uma das atividades mais nobres do ser humano, porque é pela política que as pessoas escolhem os seus caminhos. Então, quando você não tem política, quando você não tem política democrática, política hoje só faz sentido se for democrática, se não for é prepotência, não é política. Quando você não tem política democrática, as pessoas não têm espaço de florescer, de fazer diversidade crescer, de enriquecer a sociedade humanamente. Então, por isso que a política não pode ser o contrário da honestidade. Amanhã, quarta-feira, o tempo não muda em Campinas. O sol segue aparecendo durante todo o dia. A nebulosidade segue alta aqui na cidade, mas sem previsão de chuva. A temperatura aumenta nesta quarta-feira. Olha aí na sua tela, mínima de 19 graus e a máxima pode chegar aos 30. Riscos do nascimento de bebês prematuros vai ser tema de um seminário promovido pela Casa da Criança Paralítica. A repórter Rita Maria tem mais informações. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão neste momento sintonizados na TV Câmara Campinas. É o seguinte, eu estou aqui na Casa da Criança Paralítica justamente para trazer à tona o tema prematuridade. Dia 17 é o Dia Mundial da Prematuridade e a Casa da Criança Paralítica tem vários casos com as sequelas desses problemas da prematuridade e os pais trazem seus filhos aqui por conta desse atendimento, desse acompanhamento e dessa vontade de fazer com que os filhos estejam felizes, porque esse é o desejo de todos os pais. E por isso que eu estou aqui com o Ricardo, porque o Ricardo é pai do Bruno e apesar de todos os percalços, ver essa criança linda e feliz, a gente até se encanta, né, Ricardo? Com certeza. O Bruno é uma criança muito feliz. Ele teve muito apoio aqui na Casa da Criança Paralítica. Eles nos ajudaram muito, né? Foi uma situação muito difícil. O Bruno nasceu com 7 meses e 1,3 kg só, bem pequenininho, né? Foi tudo muito às pressas, né? Emergência, médico plantonista e tudo. Até eu chegar lá, ele já tinha nascido. Então não deu nem tempo de ver o parto. Então é uma situação muito complicada, né, pra gente, que a gente não espera, né? Você tá ali naquela ansiedade de a qualquer hora vai dar os 9 meses, você vai pôr no carro, correr para levar e não dá tempo, a hora que vê já foi. Então é muito complicado, uma situação muito difícil. Mas esse apoio é muito importante. Com certeza. Depois que a gente teve o apoio da Casa da Criança, de todos os profissionais que ele passa, né? De várias, orientadora pedagógica, a parte de fisioterapia e tudo mais, né? A gente teve um apoio, o Bruno melhorou muito depois que ele teve aqui o apoio da Casa da Criança, né? É fantástico. E
Apesar do Ricardo dizer assim, não, o Bruno fala, é falante, sorridente, né, Bruno? Hein? Olha que coisa mais linda, gente. Ele não quis falar comigo, e eu não vou forçar a barra, viu, Bruno? Não vou forçar a barra, porque eu ainda tenho que conversar, Ricardo, muito obrigada, viu? Eu tenho que conversar com a Lilian Hobby, que é a coordenadora técnica aqui da Casa da Criança Paralítica. Lilian, boa tarde. Boa tarde, Rita. Obrigada por estar aqui, obrigada por estar divulgando para a gente o nosso seminário. Esse seminário reúne que profissionais e qual a intenção, além da troca de experiências entre os profissionais, o que vocês querem passar para a sociedade? Na verdade, esse seminário ele faz parte de um programa da Casa da Criança, que é a disseminação de conhecimentos. O nosso objetivo é levar um pouco as nossas experiências dentro da Casa da Criança para a sociedade e para profissionais da área da saúde e de educação também. De que forma nós podemos trabalhar com essas crianças. Quando acontece o evento? Dia 13 de novembro, dia todo, das 8 até às 18h30, no Royal Palm Hall, na Avenida Royal Palm Plaza, 227. As inscrições já se encerraram ou ainda tem espaço? Tem espaço para as inscrições, elas podem ser feitas ainda pelo site ou então lá na hora do evento. O site da Casa da Criança Paralítica? Isso mesmo, que é o ccp.org.br/seminário técnico/. E olha, é uma forma não só de conscientizar os envolvidos com o tema, mas também, de uma maneira geral, a sociedade. Muito obrigada, Lilian. Muito obrigada, eu que agradeço e conto com a presença de todos vocês lá. Nós ficamos por aqui e voltamos ao Jornal Câmara Notícia com você, Gabriel. Muito obrigado, Rita, pelas informações. Tema importantíssimo, né? A principal causa de mortalidade infantil são os partos prematuros. Então, este seminário vem a calhar. Muito obrigado, Rita. Quem tem animal de estimação sabe que não demora muito para que eles se tornem aí os verdadeiros donos da casa. Mas ter um bichinho, principalmente gatos, requer algumas mudanças, não só na rotina, mas também no ambiente. Pra lá e pra cá, é assim o dia todo por aqui. Carmen e Donatella vivem em um espaço adaptado para gatos. Tudo por aqui promove um ambiente acolhedor que gera bem-estar ao animal. Principalmente os gatos possuem necessidades de enriquecimento ambiental, como locais para descanso, para se esconder, dormir e fazer as necessidades. Os felinos gostam de altura, não é? Eles gostam de estar aí num nível superior, em andar no alto, gostam de escalar, gostam de arranhar, tá certo? Para afiar as suas garras. Tudo isso é muito importante. Então, o que eu aconselho é que as pessoas que têm gato em apartamento, gato nas suas casas, tentem chegar o mais próximo de um ambiente como esse. Não é preciso muito para agradar os bigodudos. E usando a criatividade, dá para deixar a decoração do ambiente bem legal. Não é difícil, inclusive é até bonito. A gente pode usar isso como um fator decorativo. A nossa casa fica muito bonita depois de uma decoração nesse sentido, sempre tudo elevado. Eles gostam de brincar com coisinhas penduradas também. Assim como os felinos, a veterinária explica que todos os animais precisam viver em um ambiente que lembre o habitat natural. Animais que não podem, de forma alguma, ficar de fora dessa nossa conversa de ambiente são os animais silvestres, que cada vez mais estão fazendo parte da nossa rotina, da nossa vida, das adoções. Muitas pessoas têm animais silvestres em casa. E tirando um animal silvestre aí da sua situação, obviamente, de bem-estar, da sua situação da natureza, você obrigatoriamente precisa prestar a ele uma ambientação muito próxima do que ele tem na vida selvagem dele, na vida da natureza. Claro, animais, lembrando sempre, não esqueçam disso, animais silvestres devem ser autorizados, devem ser adotados de forma legal. Ambiente adaptado, é só curtir o bichinho.
Essa é para os amantes da velocidade. O quadro Olha o Esporte aí mostra o kart. Uma modalidade que garante muita adrenalina para os praticantes. Acelera aí, Rubão. Fala galera, hoje nós estamos ao ar livre para mostrar uma modalidade para quem tem velocidade nas veias. Estamos num kartódromo para mostrar o kart, este esporte tão apaixonante. Olha o esporte aí! Paixão é mesmo uma boa palavra para definir o kart. A velocidade mexe com o ser humano e talvez não exista outro esporte tão acessível para as pessoas comuns apaixonadas pela velocidade. Uma brincadeira que vai ficando séria conforme a sua performance. O kart é um esporte, a motor. Ele é dedicado aos pilotos que querem se divertir, inicialmente, e depois ele vem para a competição também. É um esporte de alta intensidade cardíaca, e que exige muito da concentração, do senso de visão da pessoa, com muito foco. O kart de aluguel, chamado de indoor, ajuda aqueles pilotos que só querem se divertir. Menos potente e mais protegido. Então, a gente tem uma proteção de borrachão em volta, que é o que a gente chama de borrachão, que é para proteger fisicamente o piloto de algum toque, alguma batida, algum escorregão que ele dá para fora da pista quando ele toca no pneu. Esse borrachão protege o piloto. Quando o piloto manda bem na pista, pode ser a hora de mudar para um kart profissional. Foi o caso do João Alessio. Aos 10 anos, nem quer saber de outro esporte. Eu gosto de kart porque dá mais emoção, Meu pai fala que eu tinha que ser jogador de futebol, mas eu falei, pai, eu não quero ser jogador de futebol, quero ser piloto de kart. Aí eu falei, eu quero ser piloto de kart, Aí eu fiquei insistindo, aí não deu nenhuma, ele comprou um kart pra mim. O João conta com a ajuda do Alex Grigoletto, campeão brasileiro de kart em 2018. A gente já tem essa bagagem, então a gente consegue identificar na pista aonde ele está passando, se é o local certo, onde ele está acelerando, onde ele está freando. Bom, eu sou um novato e eu quero saber se você me dá umas dicas também para ver se eu consigo entrar nessa pista. Vamos lá. A gente consegue dar sim. Primeira coisa que a gente fala para você não sair acelerando, para você conhecer primeiramente a pista. Automaticamente essas voltinhas de conhecimento vai aquecer o seu pneu, então ele vai começar a aderir mais na pista e a partir da terceira, quarta volta você já pode abusar um pouquinho que ele é seguro e dá para você ter um bom rendimento. Vamos ver como é que eu vou me sair nisso daí. Vamos lá. Já com macacão, luvas, balaclava e capacete, a adrenalina toma conta do corpo. A única coisa que passa pela cabeça é acelerar e baixar o tempo da volta. O desafio é manter o kart no traçado certo, para não errar nas curvas. Até as leves derrapadas, com direito a cantar os pneus, são divertidas. E ao final, vale até a musiquinha imaginária. Quem nunca? É melhor eu encerrar a reportagem aqui, senão eu não vou embora nunca mais. O kart é muito legal, vale muito a pena para todo mundo conhecer. Na próxima semana eu volto com mais Olha o Esporte aí. Um abraço, até lá, tchau! Ele correu sozinho e conseguiu chegar em último. Parabéns ao nosso repórter Rubens Morelli, que volta terça-feira que vem com outra modalidade. E hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B, hein? A Ponte Preta recebe o Figueirense às 8h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli.
Macaca não vence há 7 partidas e precisa da reabilitação para terminar o campeonato de uma forma digna. Amanhã a gente conta essa história e fala tudo também sobre a partida entre Vila Nova e Guarani. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando, às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã ao 12:30 ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.